como que a questão da motivação e da inspiração afeta diretamente os liderados, os colaboradores, dentro do ambiente de trabalho, como que eles podem deixar de produzir, podem ficar desengajados, pode ter uma perda na qualidade da entrega, muito por conta da motivação e da inspiração, né? Como que elas acontecem, que conceitos são esses. O impacto a gente já sabe, em produtividade, desengajamento, um desvínculo emocional do colaborador com a empresa em muitos momentos, né? Mas de que maneira que a gente pode trazer uma solução para isso, né, meninos? Com certeza, né? Aqui a gente está falando dessa questão da motivação e é até legal, porque a gente vai ajudar a esclarecer alguns mitos que tem sobre motivação e a gente convida vocês aqui a acompanharem com a gente a nossa conversa. E aí, George, vamos falar um pouquinho sobre o que é motivação, afinal, motivos para agir, né? O que seria isso dentro desse viés das organizações, né? Existe a motivação interna, existe a motivação externa, a empresa ela consegue colaborar com ambos? E quais são os conceitos disso, né? A empresa consegue, o líder consegue, né? Nós estamos falando do líder, o líder pode e deve, né, motivar, inspirar, né? As pessoas têm uma certa motivação interna, né, que eles vão sempre estar ativado, mas o líder pode turbinar essa motivação externa em pró do grupo, do trabalho e da empresa. Então, o líder pode inspirar tanto a pessoa pela parte interna, mas também na parte externa, né? Mas aí nós temos que lidar com algumas tendências que as pessoas têm de pensar que inspirar não é coisa do líder, não. Então, a gente tem que desmistificar, primeiro começar a desconstruir para depois construir essa inspiração. E vamos lá, né, George? Se eu me considero uma pessoa nada inspiradora, se eu acho que eu pago as pessoas para elas criarem um ciclo de automotivação dentro delas e elas já saírem de casa com seus motivos. Eu não quero dar motivo para ninguém. Saiam de casa com seus próprios motivos. Se eu sou essa pessoa dentro da empresa, né, quais seriam os caminhos para a gente poder primeiro entender melhor esse conceito e como mudar isso, né? Esse é um conceito que muita gente tem. Aquela primeira que você falou, né, Flávia? Eu não sou uma pessoa inspiradora. E tem gente que é mais tranquilo, mais quieto, tal, e não se vê, mesmo sendo líder, na posição de líder, não se vê como uma pessoa inspiradora. O líder sempre é uma pessoa inspiradora, porque todo mundo está olhando para o líder, todo mundo está modelando, né, o líder, o comportamento. Então, você está inspirando, mesmo sabendo ou não, querendo ou não, você está inspirando. Pode ser que você não esteja inspirando positivamente, né, porque acontece, mas isso é importante você saber. Como líder, você está modelando e as pessoas estão observando, você determina a cultura, né, o como, o que é importante para a empresa, o que não é, e essa parte é a inspiração que a pessoa tira do líder. Então, mesmo você sabendo ou não, você está inspirando. A questão é, não seja um inspirador ruim, né? Seja um positivo, seja positivo. Né, Caleb? Quando você fala, eu estou te pagando o salário, agora a bola está com você. Isso é legal? Então, né? Tem gente que acha que inspirar é o seguinte: paguei o salário, a pessoa agora está automaticamente inspirada, né? Parece aquele brinquedinho, né, que você tem lá para as crianças, né? Você põe a moedinha dentro, aí fica mexendo, parou de mexer, aí você põe outra moedinha, volta a mexer, e que pessoas são assim, né? Então, pagou o salário, quando mais perto do salário tá, mais ela vai estar inspirada a trabalhar mais, aí depois recebe, já não vai estar. Talvez é uma visão um pouco limitada do ser humano fazer isso, né? A gente não está tirando aqui a importância do pagamento. Gente, subsistência, pagar as contas todo mundo tem, faz parte, mas não pode ficar só nisso, né? E achar que é só isso que vai levar para o alto desempenho ou mesmo para uma boa liderança não é o caminho. Não é o caminho. Você pode ser um péssimo líder e pagar muito bem. E você pode até ser um péssimo líder, pagar muito bem e perder seus colaboradores.
porque não é isso que vai fazê-los ficarem com você. Então aqui, né, só achar que a pessoa ela só pensa com o bolso, não necessariamente é só isso. Hoje só para desculpa, Flavinha. Eu vou falar porque é geracional, né? Na minha geração, o olerite era fundamental, né? Era uma coisa que você trabalhava para ter olerite para cuidar da sua família. Hoje, as pessoas não pensam dessa forma, né? Eu trabalho, eu quero um propósito no meu trabalho. O olerite faz parte, mas não é o suficiente. Então, as pessoas nessa geração estão buscando o propósito no trabalho, né? E na minha geração o propósito é fica quieto, pega seu salário e vai para casa, né? Esse propósito já não faz mais sentido no mundo de hoje. E o líder tem que saber isso, que essas pessoas que estão entrando na sua empresa hoje, eles têm um olhar totalmente diferente. Eles querem saber o propósito. Por que eu estou aqui? Por que essa empresa existe? E por que eu faço parte dessa empresa? Isso é muito importante, porque o olerite é uma base, mas não vai garantir a permanência e a motivação e o engajamento dos seus colaboradores. E é tão interessante você falar isso, né, George? Porque a gente está num cenário, não vou nem dizer só agora, isso entra em várias gerações, mas normalmente essa frase que eu vou falar agora, ela está na boca do empresário, que é o seguinte: emprego não está fácil. Então, por que não receber um salário em dia e ter o benefício de estar empregado não é um estímulo para alguém? E eles acreditam, o problema não é nem ter essa visão, que é uma coisa que realmente está acontecendo no país. Estar empregado, muitas vezes, é por si só uma dádiva, vamos dizer assim, que as coisas realmente não estão fáceis. Só que, será que isso é suficiente para você ter uma pessoa que dá o seu melhor dentro da sua empresa? Alguém que trabalha simplesmente pelo que ganha e, pior, por necessidade de ganhar? É digno, né, trabalharmos pela necessidade, né? Mas vamos lá, é o quanto que você consegue entregar limitado a isso, né? Que acho que é o que você trouxe, né, Jorge? Exatamente. Eu tenho essa dificuldade, né, do Brasil, que vai de crise em crise de vez em quando, e as pessoas, eu vivenciei isso muitos anos trabalhando aqui, de uma crise, as pessoas segurando na cadeira para ter um emprego, etc. Mas você está vivenciando isso no mundo lá fora, né, com essa volta da Covid, depois que todo mundo teve que trabalhar em casa, teve que ter crise, teve que reexaminar a sua vida. Você tem nos Estados Unidos agora todo mundo pulando do emprego. O meu chefe não se importa comigo, eu não estou alinhado com o propósito, não sei qual é o propósito. Não é, e eu tenho, né, porque eu tenho minhas filhas que trabalham lá e tal, e os amigos das minhas filhas, de vez em quando eu dou alguns conselhos, e não é o dinheiro, estão avaliando o dinheiro, sim, claro, mas eu estou alinhado com os valores, o propósito dessa empresa, o meu chefe vai me inspirar, vai cuidar de mim, vai ser parte, vai me ajudar a me desenvolver, né? Não é satisfação no emprego, é desenvolvimento no emprego, é fundamental. Então, as coisas mudaram. E mudaram aqui no Brasil também, só que ela está um pouco camuflada por essa crise essa constante crise que a gente vive, mas se você esquecer da crise e aplicar um propósito, liderar com intenção, liderar com inspiração e dar o propósito, você vai ver que as pessoas vão estar engajadas, vão participar e vão te ajudar na caminhada da sua empresa. Quando você fala, olha, não está satisfeito, pode sair, eu pego outro, isso para mim não é mais válido. Era válido antes, hoje não é mais.
Ô, Jorge, se a gente pudesse citar aqui qual que é o principal impacto de um empresário trabalhar na sua liderança, essa questão da motivação e da inspiração. Você acredita que um dos principais impactos de benefício para dentro da empresa que justifique que ele pense em trabalhar isso seja a produtividade e o engajamento? Com certeza. Eu acho que o engajamento, né, que os colaboradores querem, e muito em cima dessa inspiração no propósito, né? Qual foi a última vez que você sentou com o seu time e falou: olha, nós existimos por causa nossa empresa, ela entrega isso. Nós fazemos parte da nossa comunidade, nós fazemos. Essa é o posicionamento do líder que inspira, que motiva, que alavanca a motivação interna e cria o elo emocional te dá aquele engajamento, né, Caleb? Isso que é fundamental, né, nessa caminhada do líder. Inspirar é motivar, mas é motivar num ambiente emocional, de trazê-los juntos. Mas para trazer juntos, você tem que ter o quê? Um propósito. Sim, aqui acho que um ponto interessante, né, George, que a gente vê, a gente tem aqui, né, gerações diferentes conversando sobre trabalho. Eu lembro que na época da faculdade, qual que era a ideia, né? Estuda, faz uma faculdade boa, porque aí você vai entrar numa empresa boa e aí a sua vida tá feita. E aí eu lembro que logo que eu entrei no Bank Boston no começo, eu fui participar de um treinamento para os estagiários, lá, né? Estagiário, que legal, né? Aquela coisa lá, né? Se você quer, né? Acha que agora conquistou o mundo, né? Saiu da faculdade e tá lá, né? E eu achei muito interessante porque, olha só, uma das palestras fala: a carreira tá nas suas mãos. Não espera plano de carreira da empresa, não espera. Mas como assim? A história que eu tinha ouvido era que uma vez que eu chegar na empresa vai ter um plano, né? Porque era isso que meus pais contaram, que fala que era isso que era o legal de você trabalhar numa empresa grande, era que você vai entrar lá, você vai ter um plano de carreira, logo você vai, né? E vai poder fazer a sua vida, assim como eu fiz, né? Você teve as coisas, você teve coisas assim, né? E aí, quando chegou e falaram assim, não, a carreira está nas tuas mãos, você quer mudar de área, corre atrás para falar com alguém, você gosta, acha que é mais interessante, então procura, vai conversar, aqui tem espaço. A gente dá espaço para vocês fazerem isso, mas é o seguinte, se vira, não vamos ficar fornecendo isso para vocês. Nossa, né, aquela decepção, grande decepção, né, cheguei em casa, contei para os meus pais, falei, nossa, não tem plano de carreira aqui, né, eles falaram que a gente tem que se virar. Eu falava, já passei 5 anos aqui me virando na faculdade, agora eu tenho que me virar no trabalho também, né? Quando é que a coisa fica mais fácil? Quando a coisa não fica mais fácil. Mas daí, sabe o que foi legal? Já ter ouvido essa notícia desde cedo ajudou. Porque daí a gente não vai com expectativa, né? Olha, agora eu tenho que chegar, a empresa não vai me dar, tem vale-refeição, tem salário, vai ter possibilidade de crescer, mas assim, corre atrás, né? E assim, vai fazendo o seu melhor e vai tentando achar o seu caminho aqui. Por quê? Porque no final, antigamente também a gente tinha uma coisa que hoje não existe mais. Antigamente a gente tinha estabilidade de emprego. Tinha essa coisa da pessoa passar a vida inteira na empresa e se aposentar pela empresa. Não existe mais isso. Então essa coisa, né, de eu ir lá e não ter a fidelidade, você tinha uma certa fidelidade da empresa junto. Quando eu entrei, ele falou, a carreira tá na tua mão, se quiser pular fora também, porque assim, do tipo, eu não posso garantir nada para você e eu também sei que você também não precisa aqui, né? Não é a gente não está segura, enquanto fizer sentido, a gente está junto, né? Era meio essa promessa. E aí, agora, imagina, isso foi 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira. Agora, imagina, 20 anos depois, as novas gerações, é muito mais solto ainda, porque agora até, né, vocês podem ver das gerações mais novas, você, líder que está assistindo aqui a nossa live, você não vê, muitas vezes, você vai perguntar para a pessoa, ela trabalhou 5, 6 empresas, e quanto tempo ela tem de experiência? 2 anos. Espera aí, mas como é que você pulou tanto de empresa daqui? Né? A gente entende a dificuldade até de ajuste, né? Para você começar a dar resultado em alguma coisa, não é instantâneo. Você não chega na empresa no dia seguinte está dando resultado. Dependendo da empresa, você demora um tempo, você tem que ser treinado e tudo. Mas por quê? Por que a gente vê? Porque essa movimentação mostra muito da insatisfação que a gente tem, as novas gerações, quando elas chegam no lugar. Elas veem a propaganda no site, ou lê alguma coisa a respeito, vai entrar na empresa, aí sente na pele a experiência, fala, meu Deus, aqui eu não quero ficar não, pula fora mesmo. Os novos, por quê? Antigamente também, olha só, quando eu comecei como estagiário, no máximo conversava com o pessoal da faculdade para saber quanto que um ganha, quanto que outro ganha. Agora,
Você entra, tem site que passa essas informações, eles trocam informação tudo via rede social, eles sabem quanto paga, sabem se é legal ou não, tá tudo trocando informação. Então fica muito mais difícil, né? Se você for pensar agora, você como empregador, você como líder, de como é que eu lido com o público que está com muita formação, muita troca. Fica muito mais difícil agora da gente como líder, se você for pensar nas novas gerações, que elas têm acesso a muita informação. Às vezes você está trabalhando numa empresa, seu amigo, seu melhor amigo está no concorrente e o pessoal está conversando. Então, assim, como é que a gente, como líder, pode lidar melhor com as novas gerações sem falar, não, você tem que ser assim, porque não funciona mais o esquema antigo. Ele já vem com outra cabeça e, aí, além do mais, aqui a gente tem, né, até para aqueles trabalhos que envolvem mais tecnologia, tem muito brasileiro até trabalhando para a empresa de fora. Então, assim, essa coisa da luta pelo talento, a busca pelo talento, com a pandemia, deixou de ser uma coisa só local. Claro, tem trabalhos que exigem você estar presencial, mas aqueles trabalhos que são mais de cunho criativo e que demandam internet só para trabalhar, você começa a ter agora gente do mundo inteiro trabalhando, trocando informação e fazendo. E aí entra um pouco do que o George falou. Aí você vem em outros países, eles vão falar, não, espera aí, por que eu estou trabalhando aqui? Isso aí faz sentido? Meio que assim, agora a empresa tem que fazer parte do estilo de vida da pessoa. Antigamente, o que a gente fazia? A gente entrava na empresa e a gente tinha que ter estilo de vida da empresa, né? Usa aquele uniformezinho bonitinho, né? Usa aquele jaleco no fim de semana, vai no clube da empresa, lembra? A empresa tinha clube. Puxa, eu trabalhei em empresa grande, tinha clube. Clube dos funcionários da empresa. Agora imagina, agora não, meu, eu vou te dar o Gym Pass, vai no clube que você quiser, faz o que você quiser aí de exercício, não precisa ter o nosso clube, né? Então essas coisas de mudança de mentalidade traz o que? Traz desafios, porque sabe o que mudou? Isso a gente pode ver com gerações mais novas, até em relação a filmes e tudo, a exigência mudou. Os mais novos estão muito mais exigentes, né, gente? Quando eu cheguei no trabalho, meus pais me ensinaram, olha, você vai para o estágio, vai lá para aprender. O importante é aprender. Agora vai ganhar pouco mesmo, vai lá para aprender. O que importa é você estar lá para aprender. Então eu fui lá, vamos aprender e etc. Porque vai ser essa oportunidade de poder saber se vai ser bom ou não. Os novos agora já estão chegando, já não, opa, e quantos anos aqui eu já vou virar diretor? Quantos anos aqui eu vou virar... Não, espera aí, gente, como é que é assim a vida, né? É videogame? Não é tanto assim, né? Eu também sou da época do estágio não remunerado, viu, Caleb? Hoje em dia, se você fala isso para alguém, a pessoa te agride fisicamente, né? Não, como assim? É escravidão. Vocês estão, né? É escravismo, como pode isso, né? Mas a mentalidade, você vê como muda a mentalidade? E aí a expectativa muda. E eu acho que o que muitas vezes frustra a gente como líder, agora que a gente está numa posição, né, com mais experiência e tudo, é ver que, espera, mas por que vocês estão exigindo tanto se quando eu entrei não tinha tanta exigência? É quase falar, se vocês estão exigindo coisa que nem precisa, mas aqui eu acho que a gente está tentando trazer um choque de realidade de que se tem essa exigência é porque é do mercado, de novo. As pessoas estão exigindo, os jovens estão exigindo. Eu vejo enredo de desenho infantil, é muito mais complicado do que alguns filmes de adulto que a gente tinha 20 anos atrás. Eu assisti os filmes de ação, quando eu era mais novo, que eu gostava, né? Os do Van Damme, os do Schwarzenegger. Gente, desenho infantil é muito mais difícil de entender agora do que esses filmes. Divertidamente? Então, você assiste os desenhos e fala, meu Deus, essa história aqui, né, é tipo Matrix, tem várias camadas, enquanto antigamente não, olha, vai lá, bolsinho, bandido, acabou a história, né, só assim, não tinha muito o que, e a gente gostava e era feliz, né. O que a gente não pode, como líder, né, nessa geração, é confundir, né, essas necessidades diferentes das nossas como falta de engajamento. Uhum. Eu tive uma conversa longa com um amigo meu, ele é um cara que eu admiro muito, self-made, né? Um cara que começou do nada, agora tem tudo, uma pessoa maravilhosa. E ele fala, pô, mas os caras novos que entram na empresa agora não fazem nada, não fazem o que eu fazia, não tem essa garra e tal. Eu falei, mas qual é o propósito da sua empresa? Que propósito é esse, cara? Eu estou aqui, o propósito é você trabalhar, né? Então, o que motivava a gente, né, antigamente, não é o que motiva o pessoal agora. Por isso essa inspiração é tão importante. E não confundir
essa falta, esse pulo que você falou, Caleb, de um emprego para o outro, pode ser um problema, mas pode ser também que o propósito da empresa, os valores da empresa, o ser da empresa não alinhou com a pessoa. Sim, sim. E a gente não vê. Antigamente a gente era meu emprego, agora é minha vida, porque o emprego faz parte da vida e você está conectado 24 horas, tal, é outro negócio. Então, o líder tem que entender essas diferenças e atender essas necessidades, né? A gente pode falar, não está confortável com isso, não achar que deveria fazer, mas tem que fazer, tem que achar o propósito dessa turma e inspirar essa turma, porque eles inspirados, essa gente jovem inspirada, elas dão sangue e eles são super engajados. Mas eles engajam de uma forma diferente da nossa. E a gente tem que. Da minha, desculpa, vocês já ainda são mais. Mas tem que achar esse propósito, tem que conversar, e tem que inspirar as pessoas, tem que encorajar as pessoas na linha do propósito da empresa. Se você não sabe o propósito da sua empresa, é um trabalho que você deveria começar a esclarecer para você mesmo e para o seu time qual é esse propósito. Por que você existe? Né? Um pouquinho diferente da visão, né? Porque se faz essa conexão muito legal com essa turma que está chegando. Qual é o seu propósito? Aqui, eu acho que algo que é interessante até do ponto de vista do consumidor, né? Se você pensar aqui, líder, empresário, você vê que o consumidor agora não está simplesmente comprando commodity, né? Você não se ele só comprar o seu produto como se fosse, olha, quem vende mais barato, você não consegue agregar valor, você perde, você vai ter que ter uma eficiência muito maior do que seus concorrentes para poder ganhar. E muitas vezes a diferenciação, né, tem aquele meme, né, do cafezinho, daí você vê o cafezinho de uma loja um pouco mais chique, internacional, custa 5 vezes, daí fala, o que é isso? Agregou valor. Às vezes agregou valor é alguma coisa de um ambiente com uma música, é uma pessoa que te serve mais feliz, que te trata pelo nome, coisas que parece que não tem valor, mas aquilo tem um grande valor para o cliente. Aqui, esse mesmo cliente, ele entra na internet e reclama da sua empresa. Agora, o colaborador é esse mesmo cliente que também, quando entra na sua empresa, ele pode reclamar da sua empresa nas redes sociais. Virou esse papel do consumidor, entrou para dentro da empresa também. E essa própria mentalidade entrou. Por isso, quando a gente está falando aqui de inspiração, a gente não está falando, olha, a gente está esperando aqui que o líder seja aquele que chega e faz aquele discurso, né? Que todo mundo, uau, nossa! Steve Jobs, de formatura. Agora, né? Assim não é, né? O discurso das galáxias, não é isso aqui. A atividade de inspirar, né? A competência de inspirar é uma coisa diária. Como é que no dia a dia você vai levando para as pessoas algo maior para elas saberem que o que elas estão fazendo não é simplesmente garantindo ganha-pão. Uma das coisas que eu vi que eu achei muito legal de um líder esses dias, e vamos pensar em propósito agora até de uma forma mais simples, tá bom? Sem ser o grande propósito da empresa. Ele só falou o seguinte para a equipe dele, olha, sabe aqui entre a gente está liderando cerca de, vamos dar um exemplo, 100 pessoas. Mas, na verdade, sabe, a gente tem aqui 300 pessoas sob os nossos cuidados, porque cada uma dessas pessoas, em média, a família tem 3 integrantes. Então, ele estava inspirando a equipe dele, falando, olha a responsabilidade que a gente tem de fazer um bom negócio funcionar, porque a gente tem aqui 300 vidas que dependem da gente para poder prosperar. E não simplesmente, olha, a gente está aqui para fazer dinheiro e vamos ficar rico. Não. Gente, a gente está aqui porque todas as nossas famílias e todo mundo que trabalha com a gente depende desse negócio para dar certo. Então, se a gente fizer o nosso melhor, todo mundo vai ganhar com isso. Isso é uma coisa que eu achei super inspiradora, eu estando lá de fora dando um treinamento, falando, olha que visão legal. Porque ele está trazendo isso, ele está falando, gente, aqui não é simplesmente um ganha-pão, não é simplesmente um olerite. A gente está aqui fazendo famílias poderem dar certo. E como é que a gente faz isso? Tratando bem nossos clientes. Então, olha só como essa questão da inspiração não precisa chegar e falar, eu descobri a novidade. Não.
pensa naquilo, por que você vai trabalhar todo dia, né? E talvez muita gente não tenha nem ideia de por que está indo trabalhar todo dia. E se você é líder, você pergunta, por que você está indo trabalhar todo dia? E for, eu estou indo para pagar as contas. Puxa, será que é só por isso mesmo? Por que você criou sua empresa? Por que você começou esse negócio? Por que você quer manter ela? Porque aqui, de novo, como tudo que a gente está falando, tudo começa por você, né, George? Aqui não é um negócio, não dá para você chegar e contar uma historinha, né? Ou aquele lá, eu vou contratar um marqueteiro para contar uma historinha. Gente, contratar um marqueteiro para contar historinha, vocês já devem ter visto aquele caso de uma marca de sorvete que fez isso, que inventou uma historinha e depois descobriram que era fake. Hoje é muito fácil descobrir que é fake. Você procura na internet, você vê rapidinho que é de mentira. Então, assim, contar essas historinhas, talvez dure um mês ou outro, mas numa hora cai. Mas agora, quando o negócio é de verdade, isso ajuda as pessoas a falar, puxa, eu me conecto com isso, eu não me conecto com uma historinha de mentira, eu me conecto com o que funciona mesmo, né? Exatamente. Então, esses chefes ou líderes, eu vou falar de chefes, porque não são líderes, né? São chefes que não inspiram, né? Que acham que pagamento é suficiente para motivar, que não faz parte do métier deles, né? De inspirar, né? Que a função deles é só corrigir o erro, né? E quando a pessoa acerta e faz um bom trabalho, não é nada mais que obrigação. Quando a gente olha dessa forma, esse chefe, ele não vai ter sucesso agora e para o futuro, muito menos. As coisas mudaram. Esse modelo, né, de ser chefe não é mais sustentável. E tem uma maneira diferente para fazer as coisas, uma maneira muito mais inspiradora, mais inclusiva, mais sustentável. E é isso que a gente tem que procurar, né? Porque se a gente não é aquele, se a gente fica sendo o chefe, nós vamos ter o desengajamento das pessoas, né? Nós não vamos chegar no nosso resultado, nós vamos perder talentos. Você vai continuar a ter gente pulando de empresa em empresa. Isso vai existir, porque essa é a realidade hoje. Não essa a minha realidade, trabalhar 30 anos numa mesma empresa, essa não existe mais. É uma exceção. Mas não quer dizer que você tem que mudar de emprego 5 vezes em 2 anos, né, Caleb? Isso já é um exagero. Então, a gente tem que olhar o impacto desse chefe que não está dando certo para ser um líder que inspira, que dá propósito, que encoraja, que dá desafios, mas também apoia as pessoas no desafio. Isso faz diferença, não é dar um desafio e desaparece e cobra. Dá um desafio e aparece e apoia. Remove barreiras, sustenta o desenvolvimento da pessoa. Isso inspira as pessoas. Essa inspiração. Você não tem que ser aquele palestrante que faz todo mundo vibrar. Isso são poucas pessoas que conseguem. Mas você consegue fazer uma liderança inspiradora, sem ter essa característica. Meninos, uma das coisas que me vem bem forte aqui é o quanto, na verdade, falta clareza para o próprio empresário, para esse próprio líder, a respeito, nunca parou para pensar, nunca se propôs a colocar no papel, vem de um modelo, às vezes, antigo de como fazer negócios e acaba sendo atropelado por si mesmo. E aí, quando o colaborador talvez pergunte isso, inclusive eu já ouvi uma vez, eu estou falando baseado em fatos reais, isso é mimimi. Você tem nada para fazer, tá sem trabalho. Porque se teve tempo para me perguntar isso, é que eu devia ter passado mais trabalho. Eu fiquei com vergonha quando a pessoa se posicionou dessa maneira comigo, mas é um posicionamento de quem está trazendo soluções de um mercado que já não existe mais, formas antigas de fazer as coisas que já nem se adaptam à nossa nova realidade. Então, a realidade de pessoas que precisam se adaptar à mudança, realidade de quem todo mundo tem informação na mão, uma realidade onde os dados estão de fácil acesso, qualquer um pode analisar, basta querer, basta
querer, enfim, tomar as próprias decisões. A informação está muito fácil, uma realidade antiga essa de acreditar que a gente pode, sabe, trancar a pessoa. Ela perguntou alguma coisa, ela virou uma intrometida, né? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Me perguntamos para quê? Não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Mas esse nervosismo do empresário diante dessa pergunta é pela sua falta de clareza. Falta clareza para ele. E aí ele fica reativo diante do questionamento de um colaborador porque ele não tem suas próprias respostas. Ou talvez essa resposta esteja apenas em um papel. E como não estava fácil para ele ler na hora, faltou, né, um desenvolvimento que seja verdade, baseado no que o Caleb falou, o quanto isso é realmente verdade, ele não sabia responder. E aí virou mimimi. E aí virou, você não leu lá no quadro? Está lá no quadro, está lá para você ler. Mas por que você não me fala? Eu também não sei, né? Também tem que ler no quadro. Então, talvez seja muito essa questão da clareza. Aqui, para poder trabalhar a inspiração, para poder trabalhar a motivação, começando com o que é alto, né? Começando a partir de você, o quanto você tem clareza das suas próprias questões para poder trazer para os outros, né, meninos? Não, como que esse empresário vai trazer uma inspiração, uma motivação, sem ele ter clareza disso para si mesmo, né? Aqui eu vou. Se você não vai, eu vou. Não, Flávia, você falou muito bem. E é difícil, né? Porque o empresário, o empreendedor, o líder que teve tanto sucesso até agora, no modelo que ele estava usando, e pode continuar a ter sucesso, né? Porque o negócio dele é tão forte, etc., etc. Mas o líder que vê que nós falamos sobre liderar mudanças, né? A última, né? É observar e ver que as coisas estão mudando e a pessoa tem que mudar também para continuar não só a ter sucesso, mas ter um sucesso muito melhor, de maior qualidade. Maior qualidade é o quê? Com consciência social, com inclusão, com várias coisas que hoje são importantes, mas não é mimimi. São importantes, são impactantes. Você está tocando outras pessoas, né? O exemplo do Caleb, o resto da família, os terceirizados, a comunidade, isso faz parte. Não fazia parte na minha época, era, vamos dar R$10 para alguém, e eu já fiz minha parte social, né? Aquela doação. Não, é uma outra coisa, né? E a gente tem que mudar, entender essa mudança, ler a mudança e começar a participar como líder dessa mudança. E não achar que você não tem capacidade de mudar, porque você tem os talentos, você tem os pontos fortes que você pode alavancar e começar a andar nesse caminho. E começar a liderar da sua maneira, mas inspirar da sua maneira. Mas vocês não se esqueçam, você está sempre inspirando o seu time, de forma boa ou forma ruim. Você sempre está inspirando. Então, isso você já está fazendo. Vamos fazer de um negócio mais legal, mais certo, que dá mais resultado para você. Esse é a proposta da conversa hoje, porque se você não está inspirando, você está impactando negativamente sua empresa. Então, muito boa a sua colocação, Flávia. Me deu essa ideia. Desculpa, Caleb, atropelei você. Não, fica tranquilo. Como sempre. Não, foi ótimo. Minha ativação entrou. Mas vai lá, desculpa, Caleb, você ia falar. Eu queria só acrescentar uma coisa bacana, que uma vez eu aprendi num curso que eu fiz, muito bom de liderança, em que me ensinaram o seguinte, que cada líder está contando uma história sobre o que ele valoriza. Então, querendo ou não querendo, as suas ações estão contando uma história para as pessoas que trabalham para você. Desde se você cumprimenta as pessoas de manhã, desde se o que você conversa com elas é só sobre resultado,
se você se importa com elas como pessoas ou não, tudo isso aparece, você não percebe, mas as pessoas percebem. E aí o exercício, muitas vezes, difícil da liderança é você parar e olhar e falar, espera aí, como as pessoas estão me percebendo? E será que essa forma como elas me percebem é a mais efetiva para eu dar certo como líder? Será que essa é a melhor forma para a minha equipe poder dar alta performance? Porque às vezes não é. Só que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente não percebe aquelas coisas que ficam nas entrelinhas, a gente não percebe aquelas coisas que a gente não falou e o pessoal não entendeu e a gente acha que eles entenderam e ficaram frustrados. A gente não sabe um montão de coisa. Por quê? Porque a gente não está acostumado a entender o impacto que a gente tem na nossa equipe. Por isso que quando a gente está falando tanto de liderança, a gente está trazendo a importância que você impacta sim a motivação da sua equipe. Faz diferença sim. A pessoa pode ser super capacitada tecnicamente, você pode ter contratado a pessoa top do mercado para trabalhar com você, e muitas vezes pode ser que ela não esteja desempenhando tanto quanto ela poderia, porque ela não se sente inspirada por você, porque quando ela conversa com você, você desdenha o que ela tem a dizer. Pode ser que quando você está conversando com ela, ela estava imaginando algo e simplesmente, assim, por alguns atos que você tem, você está acabando, ela olha para ver, quer saber, não vai para lugar nenhum, não sei o que. Às vezes ela vai embora também por causa disso. E às vezes você contratou a pessoa caro, você pagou caro para trazer ela do mercado, você falou, nossa, a pessoa é super boa, ela sozinha vai se virar. Mas aqui como sempre a gente tem falado, pessoas não são robôs. Ela não é simplesmente uma peça, não é igual uma máquina que você traz. E olha, mesmo assim, máquina, né? E George conhece bem aqui das máquinas, não é simplesmente também quando você traz uma máquina de um lugar, traz para sua planta, instala e ela já passa a dar resultado exatamente igual na outra. Tem ajuste sim, tem diferenças. Então, se uma máquina, que é uma coisa, né, que não tem sentimentos, para você poder ter a performance dela, você tem que fazer ajustes e adequá-la ao ambiente onde ela está, quanto mais pessoas. E aqui, o que a gente está trazendo é que você consegue ter um aumento de desempenho considerável, não pouca coisa, uma vez que você entende que inspirar faz parte das suas atividades, das suas atribuições como líder, que é uma expectativa que as pessoas têm em cima de você. E aí deixa de ser aquela coisa, não, tá bom. Por exemplo, né, a forma mais simples do que a gente trouxe aqui é que você pode pensar, não, espera aí, então para motivar é só eu vou pagar hora extra, quanto mais trabalhar, eu mais dou, vou dar bonificação, né, esse é o jeito mais fácil de motivar, né, porque daí vai direto no bolso, a pessoa já sabe. Isso vai criando o quê? Uma relação transacional. Isso aí pode dar o efeito contrário, que ao invés de você falar, opa, vai mais, não, mas só vou se você me der. E aqui a gente está trazendo que quando um líder inspira, quando ele engaja a sua equipe de diferentes formas, a pessoa ela quer dar o seu melhor porque isso é importante para ela. Porque ela vai olhar e falar, cara, eu faço isso por você, porque eu sei que vale a pena. E não simplesmente, só se me pagar que eu vou, tá bom? E aí a gente olha e fala, tá fazendo corpo mole, braço curto, um montão de coisa aí que não ajuda. Então, assim, claro, dá para motivar mais pagando mais, quem não vai gostar de ganhar um pouco mais por fazer mais? Mas tem formas que você pode motivar além disso e que são mais sustentáveis a longo prazo. Porque como é que você vai motivar pagando mais quando estiver na crise, gente? Numa situação difícil, o que você vai fazer? Você não tem caixa, etc. E agora? Né? Agora, sabe o que é interessante? Quando você tem colaboradores engajados na tua equipe, no momento de crise é onde eles se levantam para te ajudar. Porque eles não querem que aquele trabalho, aquele emprego, aquela empresa acabe, porque eles se veem lá dentro. Agora, quando não tem esse compromisso, quando não tem esse vínculo, o que o pessoal fala? Isso é problema do patrão, deixa aí o patrão aí, eu tô aqui, contanto que pague o meu, né? Tá bom, né? Então, será que é isso que a gente quer, né? Só ficar nisso? Aí, quando tá bem, tá bom, mas quando tá ruim também, aí desmonta tudo, né? Caleb, você falou uma coisa aí que me veio um insight do seguinte, da questão da liderança pelo exemplo, né? O quanto que a gente fica também preso nesse conceito que é insuficiente. Por que é insuficiente, né? Porque se liderar pelo exemplo fosse suficiente, as filhas do George com 15 anos eram CEOs, né? E aqui em casa, tem que ser, pelo seu nível de experiência, CEO é o mínimo aos 15, baseado nos seus exemplos. Aqui em casa não precisaria preocupar com as crianças na escola, elas iam se desenvolver lendo várias coisas por dia. Na casa do Caleb, imagino que as mesmas coisas, vinculado à atividade física, qualidade de vida, um monte de coisas relacionadas ao quanto que ele se dedica a tudo. Então, o exemplo, ele não é suficiente.
Só o fato de você ser o primeiro a chegar, o último a sair, é lindo, faz parte, mas é insuficiente. O quanto você tem capacidade de sentar com as pessoas, fazer alinhamento, trazer clareza, falar sobre você e ouvir um pouco sobre elas, essa aí é a sacada. Atrelado aos seus exemplos, mas não somente com seus exemplos. Porque se for, por exemplo, dar um exemplo caseiro, as minhas filhas não vão aprender a lavar louça me vendo lavar louça, simplesmente. Eu tenho que orientar. Vem aqui, deixa eu te mostrar como é que faz uma vez sozinha para você poder ver. Agora você começa a fazer mais vezes. É um exemplo bobo, mas isso funciona dentro das empresas. O líder, ele tem que dar o exemplo, sim, é muito bacana que ele possa fazer o melhor dele, que as pessoas observem isso, mas que ele tenha a capacidade de sentar, fazer alinhamento, realmente contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Isso sim é inspirador. As pessoas olharem para alguém que está à frente e enxergar clareza, transparência, visão, confiança, né? E isso você vai conseguir muito através da sua capacidade de se comunicar, não só com a capacidade de ser observado, porque você exige que as pessoas te observem o tempo todo e te repliquem, né? É insuficiente, né, meninos? Não dá, né? Você pode modelar um comportamento, é uma coisa, mas o que você falou, Flávia, faz todo sentido. Você tem que alinhar, eles têm que entender o comportamento e o porquê dele, né? Você chegar mais cedo e sair mais tarde não é o comportamento que você quer modelar. Você quer modelar que você está lá para ajudar as pessoas. E eu vou dizer que você tem um monte de pessoas que trabalham mais cedo e tem outras que são muito mais efetivas no final da tarde, e o líder está lá para ajudar as duas turmas. Então, ele entra cedo e sai tarde, é isso? O comportamento não é entrar cedo e sair tarde, e sim ajudar, estar à disposição e dar um apoio positivo, um incentivo, uma inspiração às pessoas. E isso acontece em diversos momentos durante o dia. Então, é o saber o porquê do comportamento, explicar e ter essa clareza de expectativas, é o que vai te ajudar a ser inspirador, não só o comportamento. Então, muito bem colocado, Flavinha, foi nota 10 essa aí. É muito interessante a gente trabalhar essa questão do aumento da consciência com relação à clareza, né? O empresário tirar essa visão de que é chato falar sobre o que ele pensa, por que ele pensa, como ele pensa e para onde ele está indo. Ele pensa que talvez eu devo satisfação sobre isso, eu te pago, você ainda quer saber para onde eu vou? Pelo amor de Deus, me deixa em paz, né? Então, acho que é uma tendência, talvez, que veio de outras, da nossa cultura mesmo, de gerações e de várias coisas que aconteceram dentro da nossa formação profissional, que a gente precisa romper com isso aí e trazer o máximo de clareza, porque essas pessoas estarão junto. E aí, quando chega uma crise igual essa do corona, as pessoas não pulam fora do barco. Elas sabem no barco onde elas estão. Elas sabem o que elas vão passar e elas passam por isso juntos. Né? Quando falta clareza dentro das empresas, os colaboradores, mesmo sabendo da dificuldade de encontrar outro trabalho, eles saem dessas organizações. Eles não se sentem seguros. Tão inseguros quanto na rua, eles se sentem empregados. Então, não faz sentido. E as pessoas acabam pulando fora. Então, é muito interessante. Caleb, temos uma pergunta para você de Volney. Volney perguntou aqui, Caleb, o que você indica para motivar uma equipe? Ótima pergunta. Então vamos agora, né, passar para as nossas recomendações, né? Como um líder pode ajudar a inspirar a sua equipe. Bem, primeiro aqui, lembrar, né, que a gente está falando que pessoas vão ter motivação interna, motivação externa, e você como líder pode ajudá-la na motivação externa. O que você pode ajudar? Primeiro, encorajar e apoiar abertamente os colaboradores. Eles saberem que você está lá para remover barreira, não está lá só para cobrar resultado. Né? Você não está só do lado da cobrança. Não, você está lá para ajudar a equipe a dar certo. Você está lá para remover barreira. Você também cria um ambiente positivo, com confiança para lidar com os desafios. A gente tem falado muito de ter uma cultura em que permita o erro. Não é que assim, não, uma cultura liberou geral para errar, porque né, a gente já falou bastante, especialmente se estiver em crise, errou muito, quebra. Não é para errar até quebrar. Você está errando por quê? Porque você está tentando acertar. Mas tem que ser um espaço em que o erro não pode ser visto só como, opa, errou, puniu. Porque se errou, puniu, depois não tenta mais errar. E no mundo em transformação, você ficar parado e não se transformar,
mesmo que, né, você não saiba direito, é o jeito mais rápido de você falhar. Então aqui, para você não ter a falha fatal, e assistam a live sobre liderar mudanças, que a gente já falou sobre isso. Aqui, olha só, você para inspirar a mudança, você criar esse ambiente em que você estimule, sim, alto desempenho, sim, adaptação às mudanças, mas dando espaço e segurança para as pessoas, para elas sentirem, opa, que legal, eu tenho suporte. Né? O líder vai falar, tamo junto. E não lá, o que você fez? É o tamo junto, dando certo, vamos comemorar. Deu errado, tamo junto, como é que a gente faz para acertar na próxima? Isso é super inspirador. Então, além disso, George já falou bastante, alinhar, trazer clareza de visão. Você falar para onde você está apontando, porque aquilo que é importante para você, para onde você está vendo que a empresa vai, tem que ser importante para os outros também. Agora, dura quando está na tua cabeça, você acha que todo mundo já sabe. E às vezes, o que acontece? Você já teve uma nova visão de mercado, para você está tudo muito claro, mas ninguém sabe. E aí, essa é a sua chance de inspirar as pessoas. Ah, mas o que eu vou falar? Não tem nada demais? Tem sim. Porque às vezes você está vendo coisas que para os outros não está claro. Então, assim, sempre trazer isso, de comunicar, né, de você poder articular bem a visão que você tem, propósito da empresa. Traga sempre os valores da empresa. Muitas vezes você já inspira só de falar o que é importante para a empresa. Gente, aqui a gente valoriza trabalho sério, aqui a gente valoriza trabalho duro, aqui a gente valoriza a honestidade. Falar isso é importante. E aí, acho que foi o que a Flávia trouxe. Porque muitas vezes você vai falar, não, mas eu sou honesto, não tem que falar, meu, honestidade mesmo, quem for desonesto, manda embora. Não, mas fala sobre isso, porque quando você fala, as pessoas se lembram e elas também vão falar para os outros. Você que é líder de líderes, o que você fala que é importante, os seus liderados vão contar para os outros liderados, isso vai descendo e todo mundo vai ouvindo e vai repetindo isso. Então, olha só o poder que você tem de influência, de ir chegando, e quando sai da boca daqueles que estão mais no topo da liderança, especialmente você que é empresário, aquilo é muito importante, porque você falou, todo mundo ouve. Você pode levar para as pessoas valores, você pode levar para as pessoas propósitos, você pode levar para as pessoas visão, direção, e isso não precisa estar no papel. Acho que uma das coisas mais importantes é o que é importante para você. E a partir disso, do seu discurso, também as suas ações não contradizerem o seu discurso. Complementando aqui, então, o que a Flávia trouxe, que o George também trouxe, não adianta também você falar e na hora H de fazer você trai aquele discurso bonito que você acabou de falar. Porque daí o pessoal já vai falar, foi só discurso, né? E se é só discurso, você sabe que a partir de amanhã o pessoal vai fazer o que você fez. Porque eles já sabem que, aqui esse aqui é só, falou para falar bonito, falou por falar. E as pessoas, agora, quanto mais os mais novos, eles são super críticos em cima disso. Então, todo mundo está prestando atenção em você. Não pensa que o que você faz não vai chamar atenção. Né? E, por último, acho que um ponto super importante é o quê? É reconhecer bom trabalho das pessoas. Frequentemente. Honestamente. E quanto mais perto do que aconteceu. A gente tem uma carência aqui de reconhecimento. Né? Pesquisas mostram que a maioria das pessoas, quando elas pedem para sair da empresa, quando perguntam, por que você está saindo? Elas falam que aqui eu não me sinto reconhecido. E aí você pode até interpretar reconhecimento de várias formas, tá bom? Pode ser financeiro, mas pensa no reconhecimento de, puxa, a pessoa sente que não tem gratidão pelo que eu faço. O que eu faço aqui não faz diferença. Eu tô aqui e eu tá e não tá. Então vou para algum lugar que tenta me reconhecer, quer seja financeiramente ou quer seja também com esses outros elementos que a gente trouxe. Então você como líder tem a capacidade de poder trazer para a pessoa reconhecimento e isso inspira a pessoa a dar o seu melhor. A gente fala muito aqui sobre valorizar a excelência das pessoas. Quando você, como líder, reconhece que a pessoa fez algo excelente, dá para ela um elogio significativo, personalizado, sabe? Aquela coisa que realmente, puxa, a pessoa fez algo que chamou a sua atenção, nossa, isso fica marcante para ela. Isso pode ser para ela uma chance de ela falar, quer saber, eu vou fazer mais, eu vou fazer melhor, eu posso ir além. Então, para inspirar, não precisa só vir no começo falando bonito. Acompanhe a tua equipe, dá suporte para ela e ajude-a a poder brilhar. Aqui é aquela coisa, igual técnico, né? Acho que aqui a metáfora com o esporte é muito legal. A equipe que está jogando, quando ela ganha, o técnico é campeão junto. O técnico não pode ganhar o campeonato sozinho, certo? Então aqui você também, como empresário, como líder da empresa, a tua equipe, eles estão jogando o jogo para fazer dar certo. Você é peça fundamental lá dentro, claro.
Agora, quando eles ganham, é que você ganha também. Então, ajuda, porque levando essa motivação para eles, levando essa inspiração para eles, você vai conseguir resultados superiores. Até muitas vezes vencer a crise, juntar o grupo e falar, vamos junto, vamos lutar juntos aqui. Porque eles sabem que você está de verdade junto com eles. E não você está lá longe, sabe? Está lá longe, aquela pessoa longe. Infelizmente, aquela pessoa longe, elas não conhecem. Essa pessoa longe, para que eu vou me comprometer com alguém que eu não conheço, né? Você acabou, Caleb? Sabe por quê? Foi É, muito frustrante. Foi frustrante, sabe por quê? é. Só tem solução de graça, que depende do líder fazer. Não tem palestra de estourar balão, não tem palestrante caro para poder fazer grito de guerra. Não Oba! tem nada, não tem oba-oba de final de ano. Cadê, Caleb? Cadê a desculpa do empresário? O cara tirou a desculpa, porque o cara estava sem dinheiro, ele não podia contratar palestrante, ele não pode contratar treinador. Só depende dele, Caleb. Uai, como é que faz? Então, né, acabamos com a indústria da palestra motivacional. Que triste, né? Que Acabou triste. com a indústria da desculpa. Hashtag chega de desculpa. Para você poder inspirar e motivar a sua equipe, não precisa de investimento financeiro direto, está tudo na sua mão. Olha quantas estratégias incríveis você passou, né, Caleb? E todas de graça na mão de quem tem vontade de fazer e pode buscar caminhos para isso, né? Esses caminhos são... que nem eu falei, o líder inspira de qualquer forma, você já está fazendo, então vamos fazer de uma maneira muito mais efetiva, que dá mais resultado. E aí, se você olhar, vamos fazer essas perguntas simples para você começar a pensar. Né? É fim de ano, você vai ter que inspirar e vamos lá. Qual foi a última vez, né? Usa essa pergunta, qual foi a última vez que você articulou a visão e o propósito da sua empresa? Falou com as pessoas, conversou. Não só falou, mas teve uma conversa significativa. O que é uma conversa? Eu converso, eu falo, você responde, eu te ouço, aí a gente tem uma conversa e um alinhamento, certo? Qual foi a última vez que você fez isso? Né? Qual foi a última vez que você reconheceu alguém do seu time por um bom trabalho, uma coisa diferenciada que essa pessoa fez? Né? E se você reconheceu, foi perto do evento ou foi 6 meses depois, durante uma avaliação? Não, eu lembro, Flávia, você fez aquilo, foi muito bom, foi muito bom. Né? Mas quando que eu fiz? Não, lembra, foi em junho você fez aquilo. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, exato. Então, o reconhecimento, todo mundo quer, e você reconhecendo positivamente as pessoas, você inspira. Então, qual foi a última vez que você reconheceu alguém? Qual foi a última vez que você encorajou alguém, deu um apoio, removeu as barreiras para ajudar essa pessoa a ter sucesso? Porque você inspira pela visão, pelo propósito, mas depois você entra por baixo e inspira pelo apoio e pela remoção de barreiras, né? Porque eles estão jogando, né? Eles estão no campo jogando o sucesso da sua empresa, né? Você está inspirando eles, mas eles estão lá jogando. Então, são algumas perguntas, né? A última pergunta, digamos, quando foi a última vez que você deu autonomia aos seus liderados, né, para eles assumirem e darem o resultado? Isso é inspirador, né? Porque, mais uma vez, você vai dar essa visão, esse propósito, essa responsabilidade, e você não vai sentar do lado de fora e ver eles, né, terem dificuldades. Você vai estar junto, encorajando, apoiando, reconhecendo, removendo barreiras. Para quê? Para eles tenham sucesso. Quando você fizer isso, você vai ser inspirador. E eles vão te seguir e vão conectar com você emocionalmente de uma forma que
que nem o Caleb falou, você não vai precisar pagar ninguém para vir fazer aquela palestra que todo mundo sai aplaudido e em 3, 4 horas depois disso, ninguém mais lembra o que aconteceu. É igual treinamentos motivacionais desses até, mesmo que trabalha o ápice das emoções das pessoas, né? De certa forma, você fica impactado. Não é que eu estou dizendo, eu não estou questionando o impacto que o treinamento causa em você, mas ele não tem um impacto interno suficiente para te fazer mudar suas ações durante muito tempo, com consistência. Então, você sai dali, você muda 1, muda 2 dias, depois você não tem substância, você não tem, vamos dizer assim, suficiência para poder continuar, para poder manter aquilo ali. Então, acho que existem formas, realmente acho que o que o Caleb trouxe foi muito rico mesmo, porque existem formas que, se você estiver disposto a desenvolver aqui com a gente, você consegue aplicar na sua equipe e ter melhores resultados do que com uma palestra de 20, 30, 40 mil reais. Você consegue, a partir de você, a partir do seu conhecimento, trazer essa inspiração e essa motivação para o grupo, porque uma das coisas que as pessoas mais precisam é saber como a empresa que ele está funciona, onde ela quer chegar, o que você pensa, para vocês poderem funcionar melhor juntos, né? Sim, aqui a gente está falando de liderança raiz, dá trabalho. Dá trabalho, não é fácil. É mais fácil contratar um palestrante, alguém para resolver, mas você terceirizar isso, você está perdendo uma grande oportunidade de poder alavancar o potencial que você já tem dentro da sua própria equipe, que está sendo inexplorado. E aqui a gente está falando de exploração no bom sentido, de que muitas vezes a gente tem elementos de excelência da pessoa que a gente, como sabe, um tesouro que está lá dentro, a gente não sabe como usar da melhor forma. Aqui a gente não está falando que ao fazer isso, puxa, você vai ficar aí, né, usando as pessoas. Longe disso, não é para usar as pessoas. Liderança não é manipulação, liderança não é ficar usando as pessoas. Quando a gente fala aqui de inspiração, é a gente trazer elementos para a pessoa poder dar o melhor dela porque ela quer. E uma vez que a pessoa ela quer dar o seu melhor e ela está junto com você, dá para ir muito mais longe mesmo, porque ela quer estar com você. E até eu lembro aqui, né? O George, às vezes, ele compartilha até para a gente poder fechar no nosso tempo, né, George? Se puder contar rapidinho, né? Você, né, agora aposentado e tudo, não tem, né, liderados seus que ainda mantém relacionamento com você e tudo? Conta um pouquinho disso, porque eu acho que é muito legal para a gente, né, aprender aqui com a sua experiência. As pessoas continuam lembrando, né? Eu tive uma pessoa que me achou há sei lá, 1 mês e meio atrás, como é que é, não no WhatsApp, do LinkedIn. Aí ele começou, ô, George, tal, como é que tá? E aí ele falou, pô, você lembra disso, você lembra daquilo, você lembra de como a gente fazia, você lembra... Aí ele falou, eu tive uma reunião, coincidentemente, 1 mês antes do nosso contato com aquela turma, e nós ficamos sempre falando daquela época. Aquela época que a gente estava com você, né, engajados e trabalhando juntos, foi a melhor época que a gente teve. E esse pessoal tem carreira de 40 anos, né? Então é muito gratificante, porque quando a gente inspira, quando a gente faz essa conexão e ajuda como líder o outro a ter sucesso, nossa senhora, eles ficam de uma forma tão legal, e eles estão com você para sempre. É quase constrangedor de vez em quando, não é assim, mas eles ficam com essa conexão emocional e com essa performance, com esse desempenho, e aí você começa a criar equipes de alto desempenho, e eles fazem porque querem. Quando eles fazem porque querem, aí você chegou no momento de engajamento, você conseguiu mais essa 30% mais de desempenho, mas não é o desempenho que você usa, que você está abusando. Eles dão com prazer. É isso que o líder inspirador está buscando. E você não tem que ser um cara que nem falante,
super engajador na conversa, tal. Você tem que ser um inspirador de visão, de articular um pouco e encorajar, ser positivo, dar confiança às pessoas, e você está inspirando as pessoas todo dia, assim. E eles vêm com você. São as pequenas coisas que você faz no dia a dia, não é o grande evento que você vai fazer no final do ano, que eles vão começar a virar e ser inspirados por você. É o dia a dia. E esse é o que o Caleb falou de liderança raiz. É trabalhoso, mas é muito, muito gratificante como pessoa, como líder, e muito gratificante nos resultados da sua empresa.